Boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de live Além dos Olhos. Vou fixar aqui na tela essas boas-vindas. Oi, Thiago! Oi, Rosineide! Rosineide está passeando. E aí, Thiago, tudo bem? Clarice, meu amor, como é que você vai, bebê? Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso ciclo de lives Além dos Olhos, tá? Então, quem puder, ir enviando aviãozinho aí para convidar algum colega que goste de leitura, que esteja a fim de participar de uma reflexão bem bacana nessa tarde de hoje. É só enviar esses aviãozinhos aí, tá? Então sejam todos bem-vindos e eu fico muito contente em estar com vocês aqui, mesmo que de forma online. Dani, muito obrigada. Lari Serpa, Maressa, todo mundo muito querido aqui presente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo de coração. Eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão que eu extraí ela de um texto lá do século XIX e é um texto do nosso queridíssimo Machado de Assis. Então, quem puder assistir neste momento, será um prazer ter a companhia de você. Mas quem não puder, estiver na rua, estiver no trabalho, pode assistir essa live em um outro momento. Eu vou deixar ela salva aqui no meu feed. Deixa eu só olhar aqui. Olha só, é a Cindy Cristã que tá aqui. Cindy Cristal, tudo bem, Cindy? Como é que você tá? Cindy advogada. Que legal. Vocês é que são maravilhosos, pessoal. Vocês é que são maravilhosos. Sem vocês nada disso seria possível. Tá tudo bem, né? Coisa boa. Muito bom quando tá tudo bem. E é isso. Eu não vou me alongar muito. Esse texto é do Machado de Assis, lá do século XIX. E eu não vou me alongar muito na fala sobre esse autor, porque é um autor que é conhecidíssimo. E as características dele... Obrigada, meu amor, Isabel Monteiro. E as características dele, eles são recorrentes em quase todas as suas obras, né? Então a gente vai ver sempre que o cenário é o Rio de Janeiro, vai ter a presença das intertextualidades, vai ter a presença das ironias, e as personagens machadianas, a maioria delas são sempre abastardas, ricas, e nas leituras a gente não sabe a origem, né, dessas fortunas, né? As pessoas já nascem ricas e assim é constituída a narrativa machadiana. Eu não vou me alongar muito neste assunto, mas o texto que nós vamos refletir nessa tarde de hoje, ele tem por título O Enfermeiro. Então eu peço que você já fique bem atento a esse título, O Enfermeiro. E eu vou ler aqui um pouco, porque eu acho bacana quando a gente faz essa leitura, porque é uma oportunidade que você tem de ir se familiarizando com a linguagem do autor. Óbvio que eu não vou fazer uma leitura integral do texto, porque esse não é o objetivo da live, fazer uma leitura integral do texto. A propósito disso, o link está disponível aí na minha bio e você tem acesso, né, a esse texto clicando aí nesse link que fica disponível na minha bio. Está disponível o texto de hoje
o texto que foi discutido ontem, do qual nós tiramos uma reflexão. E amanhã bem cedo eu já vou disponibilizar um novo link que vai ser do texto de amanhã. Por que eu disponibilizo bem cedo? Para que você possa fazer aquela leitura flutuante sobre o texto e, se tiver tempo, fazer mais leituras sobre eles e já ir anotando aí as suas reflexões, ok? Então vamos lá comigo aqui, que o tempo urge. E o texto ele começa assim: o enfermeiro. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com uma condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos, porque eu estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso preciso de tempo, ânimo e papel, e eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de uma madrugada. Não tarda o sol do outro dia, o sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro Senhor. Leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal. E não maltrate muito a arruda, se essa não lhe cheira rosas. Pediu-me um documento humano, e ei-lo aqui. Não me peça também o Império Grão-Mongol, e nem me peça uma foto dos macabeus. Peça, porém, meus sapatos de defunto, e não os dou a ninguém. Já sabe que foi em 1860, no interior, ali pelo mês de agosto. Tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia uma pessoa entendida, discreta e paciente que quisesse se servir de enfermeiro a um coronel chamado Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me e eu aceitei. Ambas as mãos estava já enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte, despedi-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel Felisberto. Era um homem insuportável, estúdio, exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais em enfermeiros do que em remédios. A 2 dos seus enfermeiros, ele quebrou a cara. Eu respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de pessoas doentes. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou
por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que observa. Depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 dos seus ex-enfermeiros, segundo ele, eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida, perguntou-me pelo meu nome. Disse-lhe, e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Meu nome é Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nem nome de gente e propôs chamar-me de tão somente Procópio, ao que respondi que estaria ali para o que fosse de seu agrado. Contou-lhe esta particularidade, não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo o declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático de todos os enfermeiros que ele já tivera. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. E eu vou parar por aqui. Não vou contar a história toda para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês façam a leitura dessa história, tá? Então, conforme eu já falei anteriormente, esse texto está disponível aí no link da minha bio. E eu vou tentar fazer uma análise em linhas gerais aqui desse texto. Bem, a princípio, vamos focar aqui no título. O título do texto é O Enfermeiro. Então, daí você já pode fazer algumas predições sobre o texto. Ah, vai contar a história de um enfermeiro? Sim, vai ter um enfermeiro nessa história, vai ser contada a história de um enfermeiro. De um enfermeiro chamado Procópio, que foi cuidar de um coronel adoentado, vamos dizer assim, que pelo que eu percebi, né, ele era adoentado, quase inválido. Ele precisava, dependia totalmente de um enfermeiro para cuidar dele. E ele não tinha ninguém da família mais vivo. O único sobrinho que ele tinha vivo havia falecido um tempo atrás. Então, esse nosso personagem, que é um dos personagens centrais da história, ele era um homem sozinho, né? Ele não tinha ninguém na vida. E para que alguém pudesse cuidar dele, ele pagava um bom ordenado. Então, vamos fazer aqui um comentário à parte. O que atraía as pessoas a irem cuidar do coronel Felisberto? O bom salário que ele pagava. Pelo que eu entendi aqui pela leitura do texto, era um salário assim exorbitante. Por que exorbitante? Porque o nosso personagem, o outro personagem central, ele deixou um emprego tranquilo que ele tinha, que era de trabalhar numa igreja só fazendo a escrita de alguns documentos, escritas e transcrições de alguns documentos. Bem, ele deixa esse emprego calmo, tranquilo, na corte, e é atraído por esse grande salário que esse coronel Felisberto promete dar para os seus enfermeiros. Ele aceita e tudo mais. E a gente vê no início do texto um certo entusiasmo
de um dos nossos personagens centrais, que é o Procópio. O Procópio é o enfermeiro e o Coronel Felisberto é o doente que precisa de um enfermeiro. Procópio, o enfermeiro, fica animado, embora a fama do Coronel Felisberto não seja uma fama tão boa. Então as pessoas não enganam ele, já dizem logo de cara que ele é uma pessoa insuportável. Ele é uma pessoa insuportável, estúdio, exigente, ninguém atura ele, nem mesmo os seus amigos. E ele é uma pessoa tão insuportável que numa determinada vez ele quebrou a cara de 2 dos seus enfermeiros. Ou seja, nós estamos aqui diante de um doente que acha que porque está pagando pode tudo, tá? É um doente que acha que porque está pagando pode tudo. Então ele quebrou a cara de 2 enfermeiros. E fora isso, é bem pertinente eu esclarecer a vocês que além do enfermeiro, esse personagem doente, o Felisberto, ele era cercado por escravos, porque ele era um homem afortunado. Então ele tinha escravos também nessa sua propriedade. E pelo que a gente entende do texto, essa propriedade não é uma propriedade na corte, ou seja, no Rio de Janeiro. Ela é uma propriedade no interior, tá? Então quem fosse ser enfermeiro dele tinha que abrir mão dessa vida na corte, dessa vida urbana, para tomar de conta desse doente lá no interior. E também pela leitura do texto, a gente percebe que era um cuidado de forma integral. O enfermeiro tinha que cuidar durante o dia, durante a noite, nos finais de semanas, feriados e dias santos. O salário era bom, mas tinha um preço muito alto para você ganhar esse salário bom. Era aguentar esse homem insuportável e ainda por cima ser uma enfermeira em tempo integral. Beleza, eu situei vocês aqui sobre a história, mas essa história ela vai ter um desfecho surpreendente, que eu quero que você faça a leitura do texto e você faça essa leitura integral, indo até o finalzinho do texto para você ver o desfecho dela. O que se percebe? Já que nos primeiros parágrafos eu percebo que o meu narrador, que é o personagem Procópio, ele diz que vai contar uma história que aconteceu com ele em 1860, ou seja, na época que ele tinha 42 anos de idade. Então esse meu personagem vai voltar ao passado para contar um fato importante da sua vida, tá? Então o Machado de Assis, quando escreve isso, ele já começa a dar ao leitor que tipo de texto ele vai escrever? Ele vai escrever um conto, né? Porque o enfermeiro é um conto, um dos melhores contos do Machado de Assis. E o próprio texto já te assegura que é apenas um conto, porque o próprio narrador diz que vai contar um fato que aconteceu com ele no passado. E é esse fato que você, como leitor, tem que descobrir pela leitura, que eu já descobri, tá? Então, o que acontece? Ele volta ao passado e ele vai contar essa história aí para esse interlocutor, e ele já vai logo dizendo para o interlocutor: olha, não me julgue mal pelo que você vai escutar, né? Não me veja como uma pessoa ruim. Eu estou lhe contando isso porque eu quero compartilhar com alguém esse meu segredo antes da minha morte. E a minha morte está prestes a acontecer porque eu já estou desenganado. Então eu tenho aqui agora já alguns fatos que são suficientes para que a gente possa começar a trazer as reflexões dessa tarde. Primeira coisa,
Eu tenho dois personagens nesse texto, que são os personagens centrais. O Procópio, que é o enfermeiro, e o Felisberto, que é o doente. E é sobre esses dois personagens que nós vamos trazer as nossas reflexões nessa tarde. Olha só o nome do nosso personagem adoentado, o coronel. O nome dele é Felisberto. Então, quando a gente fala esse nome Felisberto, o que é que a gente lembra? A gente lembra de uma pessoa feliz, porque Felisberto vem de feliz. Mas parece que a mãe do Felisberto não foi feliz em dar-lhe esse nome. Por quê? Porque Felisberto era uma pessoa extremamente infeliz. O Felisberto era infeliz. Mas como, Carlíria, que tu chega a essa conclusão? O texto grita isso o tempo todo. O texto grita isso. Já no início, uma das ironias machadianas, né? Porque o Machado de Assis, ele é sempre irônico. Então a ironia já tá no próprio nome do personagem. Felisberto, que de feliz ele não tem nada. Então já no início do texto, as descrições que são dadas a ele são de insuportável, intolerável, ninguém atura ele, nem os amigos aturam ele, tá? Ele maltrata os seus empregados, ele maltrata os seus enfermeiros. E quando eu falo maltrata, o Procópio aqui, que é o enfermeiro, diz que faltaram palavras no dicionário da língua portuguesa, né? De tanto nome feio que ele chamava, né? O Procópio, que foi o seu enfermeiro, o seu último enfermeiro. E aí, Procópio por várias vezes queria deixar esse emprego porque não aguentava os insultos desse homem. Não aguentava os insultos desse homem. Teve uma vez que Procópio estava sentado numa cadeira, né? Por várias vezes ele ameaçou ir embora. Ele chegava lá para a pessoa que tinha dado emprego, que tinha sido o padre, e dizia: padre, eu quero deixar esse emprego, eu tenho 42 anos, eu sou jovem. Tipo assim, esse salário não tá compensando tudo que eu tô passando aqui nessa casa. Aí o padre ia assim: meu filho, olha com o olhar de mansidão, olha com o olhar de misericórdia, ele é adoentado, ele é sozinho, ele não tem ninguém nesse mundo. Aí ele ficava. Aí um determinado dia ele tá lá sentado numa cadeira, o Felisberto, que de feliz não tinha nada, pegou um mingau que o Procópio serviu ele lá, esse mingau, e ele achou que o mingau tava frio, só para você ter noção de como era o humor do Felisberto. Ele pegou o prato de mingau e rebolou esse prato de mingau para acertar em Procópio, mas não acertou em Procópio, acertou na parede. Aí o prato quebrou todinho, espalhou mingau para tudo quanto é lado e Procópio diz: agora eu vou me embora, eu não fico mais aqui. Na hora que ele disse que ia embora, não ficava mais lá. Aí o Felisberto foi lá, o coronel Felisberto foi lá e chorou. Ah, Procópio, não vai embora não, né? E começou a dizer: eu sou sozinho no mundo, é porque eu já tô velho, já não tenho mais paciência com nada, mas tolere isso. Aí ia lá e fazia aquela espécie de chantagem emocional e Procópio acabava ficando. Toda a vida acontecia isso e Procópio acabava ficando. Beleza. No final da história, o coronel Felisberto morre. Você vai ter que ler, típico dos relacionamentos abusivos. Parabéns, Débora. Exatamente isso. Então, olha só, Procópio servia essa pessoa, a pessoa o maltratava, quando ele ameaçava de ir embora, ele ia lá, choramingava e ele acabava ficando, e nessas
como é que eu vou dizer, nesses momentos de conflito, nessas muitas vontades que ele tinha de ir embora, ele acaba ficando, até que uma tragédia acontece. Que eu não vou falar qual a tragédia, porque eu quero que você leia o texto, mas a tragédia acontece. Isso aqui, tudo que eu tô contando são memórias da vida de Procópio, e lá no final do texto, Procópio finaliza sua história dizendo assim: acontece uma tragédia, o coronel Felisberto morre e deixa toda a sua fortuna para Procópio. E Procópio, quando já no final da vida, né, que vai lembrar desse fato, termina o seu relato com essa frase: bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. Bem, gente, eu vou focar agora um pouco aqui no meu personagem Felisberto, que de feliz vocês já viram que ele não tem nada, né? Todo mundo que ele tem à sua volta são pessoas que ele pagam para cuidar dele, tá? Então, o que eu quero falar para você? Eu quero falar hoje, tendo como foco esse personagem Felisberto, uma palavra que as pessoas têm usado muito, né, nos dias de hoje. Foi uma coisa que mexeu comigo ao ler esse texto, né? Felisberto é uma dessas pessoas que existem por aí que é de mal com a vida. E que ela, por ser de mal com a vida, ela não facilita a vida de quem está por perto dela, né? Vocês conhecem alguém assim? Gente que vive de mal com a vida e não facilita a vida de quem está por perto. No caso aqui, o nosso personagem Felisberto, ele era adoentado, dependia totalmente de um enfermeiro para cuidar dele. E ele torturava a vida desse enfermeiro, de forma que ele gastava mais com o enfermeiro do que gastava com o médico. E aí me vem uma coisa, né? Uma reflexão que eu tiro analisando a vida do Felisberto e trazendo para minha vida também. Na nossa vida, no nosso percurso, na nossa caminhada, muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades nessa caminhada. E essas dificuldades que vêm para nós, elas não vêm para nos tornar pessoas mais amargas, como o Felisberto, que era amargo, que de feliz ele não tinha nada, né? O que aconteceu? Ele tinha propriedades, ele tinha um título de coronel, ele tinha dinheiro, mas no dia que lhe faltou a saúde, ele não soube ressignificar a sua vida para se tornar uma pessoa melhor. E é o que muitas pessoas precisam fazer hoje. É quando aparecer uma situação dessa, na qual você sinta bastante dificuldade de continuar a vida. É quando acontecer na sua vida uma situação dessa, na qual você dependa dos outros para tudo, na qual você se sinta sem chão, na qual você se sinta sem valor, na qual você se sinta uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, um enfeite, né? Na qual você se sinta uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, um peso de papel. Você vai ter duas escolhas se você passar por uma situação dessa. Você vai ter a escolha de se tornar uma pessoa rancorosa, inferneira, de fazer da vida das pessoas que estão à sua volta um inferno, porque a sua vida tá ruim, você vai querer transformar a vida dos outros ruim, ou você vai ter também a oportunidade de ressignificar a sua vida, tá? Que é nesse sentido que eu meditei na vida do Felisberto. Felisberto não soube ressignificar a sua vida. A fama dele era péssima. Mas quando ele foi acometido dessa doença, ele não quis mudar a fama dele de uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele quis
fazer jus àquela fama de uma pessoa má, de uma pessoa ruim, de uma pessoa insuportável, tornando a vida dos outros um verdadeiro martírio, tá? Então, quando a gente olha para a vida do Felisberto, a gente começa a ver que na vida da gente tem muitas pessoas do tipo do Felisberto. Ou na sua vida não tem? Você conhece alguém assim, que porque nada para ele tá dando certo, porque a coisa para ele não tá boa, aí só porque para ele não tá bom, para os outros também não pode ficar bom? Você conhece alguém que é assim? Que sai destilando, né, o seu ódio, destilando a sua raiva, destilando o seu rancor, destilando o seu mau humor, a sua falta de amor para quem está por perto, né? A Cidébora está colocando aqui que infelizmente não é difícil encontrar pessoas assim. Infelizmente não é difícil, né? Por quê? Porque nem todo mundo sabe ressignificar uma dificuldade que tem na sua vida, tá? Então, essa é isso que eu quero, né, fazer com que você perceba, né? Às vezes a gente faz a leitura de um texto e aí a gente faz a leitura do texto e diz, esse texto é engraçado, esse texto tem muita ironia, ele é bom por isso, por aquilo outro. Mas eu quero que você também comece a enxergar além dos olhos. Eu quero que você comece a fazer um nexo entre o texto que você está lendo, se ele tem algum nexo com a sua realidade, se ele tem algum nexo com a realidade na qual você está inserido, se você tem que começar a dar sentido ao texto, porque o texto, né, a leitura, ela passa a ser prazerosa, ela passa a ser gostosa, é quando você começa a dar um significado para ela, é quando o texto fala com você. Quando você lê e o texto não fala com você, você vai esquecer. Você vai esquecer. Mas quando você lê um texto e que você consegue fazer essas correlações, é porque o texto está falando com você. E foi exatamente isso que eu vi ao observar a vida do Coronel Felisberto. O Coronel Felisberto representa hoje esse tipo de pessoa que não consegue ressignificar a sua vida. O Coronel Felisberto representa hoje esse tipo de pessoa que não consegue dar um novo ou um outro significado, né, para uma experiência negativa da sua vida, né? Então, o que eu sugiro para nós, para os dias de hoje? Que quando as dificuldades aparecerem, é necessário a gente olhar além das dificuldades, né? Porque talvez essa dificuldade seja o momento perfeito para que você dê um novo sentido para a sua vida, né? Carlília, falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Eu quero ver praticar. Eu quero dizer para você que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Às vezes as pessoas veem você assim no Instagram, né, cabelinho arrumado, polida, né, tudo dando certo, mas não sabem as dificuldades que a gente enfrenta nos bastidores. Então, quando eu digo para você que quando uma dificuldade aparecer na sua vida, é para você olhar para essa dificuldade de uma forma diferente, para que ela não venha tirar o seu prazer e o seu gosto pela vida, é porque certamente eu também já tive alguns momentos difíceis na minha vida. E eu tive dois caminhos a escolher. Prosseguir sendo uma pessoa do tipo do Felisberto, amargurada, tratando mal todo mundo que passava pela minha frente, fazendo da vida de todo mundo um terror, tocando terror na vida de todo mundo. Mas eu também tive a outra opção, que era a opção que é de prosseguir dando um novo sentido para minha vida, né? Fazendo daquela dificuldade um momento para a minha reflexão, tá? E aí você me pergunta assim, mas
Como que a gente consegue fazer isso? Há vários caminhos, né? Há várias ferramentas que podem te levar a você a dar a ressignificar determinadas experiências. Mas como o nosso foco aqui é a leitura e é ler além dos olhos, eu quero te sugerir algumas leituras, tá? Tem um livro que é muito bom e eu não poderia deixar de falar o nome desse livro aqui, né? Se você é essa pessoa, se você é esse leitor que está precisando dar uma ressignificada na sua vida, tem um livro que é muito bom, que o título dele é este: O Lado Bom do Lado Ruim. Será se tem um lado bom no lado ruim? Então leia esse texto do Daniel Martins, né? É um livro do Daniel Martins e você vai começar a ver que é possível sim ressignificar. Assim como é possível você permanecer igual a um Felisberto da vida. Tem outros livros também que dá para você também trabalhar nesse mesmo viés, né, de você ressignificar, tá? E aqui eu vou citar outros, como por exemplo, As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera, tá? Porque a gente às vezes vive nesse mundo muito frenético, muito acelerado, e a gente não consegue ressignificar, né, muitas experiências que nos acontecem. Então esse livro é de H. Sunim, muito bom, eu indico vocês esse livro também. A Coragem de Ser Imperfeita é outro livro muito bom também, para quem quer dar esse boom na sua vida, quem quer começar a ressignificar. A Parte que Falta também é um outro livro muito bom. Bem, gente, então, olhando a vida do Coronel Felisberto, a gente vê que ele representa uma parte das pessoas presentes na nossa sociedade. Isso aqui é o Coronel Felisberto. Mas e o Procópio? O que a gente pode analisar do Procópio? Procópio, que é o outro personagem da história, que, como eu já falei para vocês, era humilhado, era agredido verbalmente, xingado de tudo quanto é nome, mas aguentava, né? Aguentava por quê? Porque ele recebia um bom salário. E aí, sobre o Procópio, me vem essa reflexão. Procópio teve um preço ou manteve o seu valor? Seus valores. E aí me vem outras reflexões sobre o Procópio, né? Será que vale a pena a gente aguentar tudo isso, né? Ser humilhado, ser xingado, ser agredido só por causa do dinheiro? Será que vale a pena? Outra coisa que a gente reflete quando a gente fica meditando um pouco sobre o Procópio, né? A última fala dele é: bem-aventurado os que possuem, porque serão consolados. Essa frase é um enigma, que eu quero que você descubra esse enigma após você fazer a leitura do texto. Aí você vai entender o real sentido dessa frase, né? Bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. Então, quando a gente lê, né, a metade do texto, que vai só até aqui onde eu estou compartilhando com vocês, a gente pensa assim: Procópio era a vítima da história. Mas quando a gente lê o texto todo, a gente começa a se questionar: ele era vítima ou ele foi vilão? São perguntas que só dá para ser respondida se você tiver a leitura integral do texto. Daí eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa live que conseguiu ler o texto completo. Tem alguém aqui que conseguiu ler o texto completo? Esse texto é curto. Ele só tem o quê? 7 páginas. 7 páginas. E eu falei que eu não ia
falar o texto na íntegra para vocês. Mas como eu já deixei muitas pessoas aí com a pulga atrás da orelha, eu quero te dizer que num determinado dia, o Coronel Felisberto vai dormir. Não achei na sua bio, é o primeiro link. Na minha bio tem 2 links. Lá só tem um texto de ontem. Não, Emily, eu postei o de hoje, tá? O primeiro link é do texto de hoje e o segundo link é do texto de ontem. Alguém mais tentou ler e não viu na minha bio esse link? Porque essa leitura é muito boa. Então, olha o que acontece, gente. Quando a gente lê esse texto, a gente vai passear por ele por várias epígrafes. O que são as epígrafes? São as frases de efeito. Eu até anotei algumas aqui já no início do texto, como por exemplo, quando ele diz assim. Isso é uma epígrafe, que é uma frase de efeito, que a gente fala muito no dia a dia. Para mim só aparece um link. Para a Camila. Só apareceu um link também, Camila? Nossa, pois eu fiz pelo computador e eu vou ver o que foi que houve. Porque eu tinha deixado 2 links lá, tá? Mas só aparece no texto de ontem. Vou já verificar isso. Então, olha o que acontece. Eu anotei algumas epígrafes aqui do texto. Evanilson também está dizendo que só apareceu um link. Vamos já ver isso. Então é porque certamente eu coloquei o link e esqueci de salvar. Mas já a gente disponibiliza e vai fazer essa leitura integral, tá? Então eu anotei aqui algumas epígrafes do texto. Que o epígrafe é a frase de efeito. Então o texto diz assim: o ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. O que será que o autor quis dizer que o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada? Alguém pode dar um palpite aí? O tempo é igual à lamparina da madrugada. Quem sabe o que é lamparina? Lamparina é como se fosse uma vela, que servia para clarear os ambientes quando ainda não se tinha energia elétrica. Então, quando ele diz que o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada, ele quis dizer que a qualquer hora o querosene pode acabar e a luz pode apagar. Então, a vida é breve. O autor aqui estava falando sobre a questão da brevidade da vida, da brevidade da vida. E por que ele estava falando essa questão da brevidade da vida? O nosso narrador, Procópio, estava prestes a morrer. E prestes a morrer, ele resolve contar um segredo que ele carregava com ele. E aí eu te pergunto, já imaginaram se todo mundo no seu leito de morte resolvesse revelar um segredo daqueles cabeludos? Daí me vem um outro questionamento. Vocês têm algum segredo, desse segredo que vocês nunca contaram para ninguém? Desses que tiram o sono de vocês? Porque ao ler o texto na íntegra aqui, vocês vão perceber que o Procópio passou a vida inteira atormentado por esse segredo. E qual segredo seria esse? Alguém tem um palpite para me dar aí? Qual será o segredo? Vou tentar juntar os fatos aqui para vocês, Esse personagem, o Felisberto, ele era um homem intolerável. Procópio era enfermeiro do Felisberto, que ele xingava de tudo quanto é nome. Diz que faltava palavras no dicionário da língua portuguesa para tanto xingamento. E num determinado dia, quando se vai abrir o testamento do coronel, quem é? O coronel morre. Quando se vai abrir o testamento do coronel, quem é que é o herdeiro universal do coronel? Procópio. Qual seria o grande segredo de Procópio, pessoal? Alguém tem algum palpite? Qual seria esse grande segredo de Procópio?
Alguém tem algum palpite de qual seria esse grande segredo de Procópio? Num determinado dia, Procópio estava lendo um livro na alta madrugada enquanto o coronel dormia. E aí o coronel parece que teve um pesadelo de madrugada, acordou mega irritado, pegou uma moringa, não sei se vocês sabem aqui o que é uma moringa, mas é como se fosse uma garrafa de barro que estava ao lado dele, que ficava ao lado dele para ele tomar água de madrugada quando ele precisasse. E aí nesse ato de fúria ele pega essa moringa e lança essa moringa contra Procópio. O que acontece? Procópio estava lendo um livro, se assustou com a pancada, machucou a cabeça, juntou uma coisa com a outra, ele foi lembrando de todas as grosserias que o coronel já tinha feito com ele. Ele pulou em cima da cama, agarrou-se ao pescoço do coronel e lá matou o coronel. E aí Machado de Assis é brilhante. Em 7 páginas, ele enche esse texto com a riqueza de detalhes assim descomunal. Como? Aí ele faz toda aquela questão daquele transtorno psicológico que Felisberto, que Procópio passou por ter, né, feito isso, matado o coronel. Aí ficou aquele dilema, foi um crime ou foi uma luta? E aí a madrugada estava avançando, o dia já estava amanhecendo, e aí Procópio tinha que resolver aquele problema, ia lá, sacudiu o coronel não acordava, ele disse, meu Deus, morreu mesmo, e agora eu vou ser preso, eu já devia ter ido embora há muito tempo, nunca fui embora, por que eu fui ficar aqui, por quê? É porque o salário era bom, por isso que ele ficava lá, né, porque o salário era bom. E aí ele ficava nesse dilema todo. E aí ele, anuncia quando o dia amanhece, ele chama um escravo que é quase cego e diz pro escravo que o coronel amanheceu morto. O coronel já estava bastante adoentado mesmo, já estava com um dia, como o próprio coronel diz mesmo, daqui um dia ele já ia morrer mesmo. E aí os escravos só faltaram foi soltar fogos, né? Ninguém questionou, ninguém nem nada. E aí ele chamou esse escravo míope, arrumaram lá o coronel, botaram a roupa do coronel ser enterrado e passou-se lá a notícia pela cidade, pouquíssimas pessoas vieram para o velório, ninguém questionava nada, nem médico, nem padre, nem ninguém, parecia que a sociedade estava agradecida, porque o coronel tinha morrido, né? E beleza, e nisso tudo o autor consegue mostrar as questões psicológicas que se passavam pela mente de Procópio, né, pelo acontecido, de forma que ele guardou esse segredo para a vida inteira. Mas pela leitura do texto você vê que o preço foi alto demais, né? E o preço tornou-se mais alto ainda foi quando foram fazer a leitura do testamento do coronel, e lá na leitura do testamento do coronel, o Procópio viu que ele era quem? O herdeiro universal do coronel. Aí ele ficou, meu Deus, ele me xingava de tudo quanto é nome. Aí o padre foi dar a notícia, disse, ele me xingava de tudo quanto é nome, mas ele gostava de você, era um amigo leal. Na última hora ele soube reconhecer tudo que você fez por ele. E aí Procópio ficou naquele dilema, aceito ou não aceito essa herança? Aceito ou não aceito? Acho que eu vou aceitar e vou distribuir para os pobres. Acho que eu vou aceitar e todo mês vou mandar rezar uma missa. Aí ficou nessa coisa de se aceitar, você não aceitava a herança e acabou aceitando a herança. E ele aceitou a herança e todo lugar que ele chegava, o que é que ele escutava do coronel? O que é que ele escutava do coronel? Ele ficava com a consciência dele pesada pelo que ele tinha feito, mas onde ele chegava, as pessoas diziam, era assim para ele, ainda bem, né, que morreu,
né? Ali era uma pessoa muito ruim, muito malvada, aí começava a contar todas as malvadezas dele, desde a infância, do tempo que ele era coronel, até o atual presente. E aí as malvadezas do coronel faziam Procópio se acalmar. E aí me vem muita coisa na cabeça, né, quando a gente lê esse texto, né? Que às vezes a gente faz uma coisa ruim, né? A gente comete um erro e a gente quer justificar os nossos erros com os erros dos outros, né? Acontece isso também. E aí me vem também a cabeça, né, que todo mundo falava mal do coronel. Só quem não falava mal do coronel era quem? Procópio. Quando as pessoas começavam a falar mal do coronel, Procópio vinha e tentava mostrar alguma qualidade do coronel. E aí me vem outra coisa à cabeça, né, que o texto traz. É que depois que as pessoas morrem, né, que tem esse momento aí também no texto, depois que as pessoas morrem, aí todo mundo quer tá dando tipo uma justificativa, que tinha um defeito tal, um defeito aquele, mas era uma pessoa boa, né? No texto tem isso também, né? Só porque ele morreu, de repente, ele iria, né, se tornar uma pessoa boa? Não, né? Claro que não. Você vê que mesmo o Procópio tendo recebido toda essa fortuna, qual foi a imagem mais forte que ficou nele do coronel? Foi a imagem de que ele era uma pessoa boa ou a imagem de que ele era uma pessoa ruim? De que ele era uma pessoa ruim, tá? Daí, ele conta esse segredo, né? Ele conta o segredo da vida dele, já que ele já está perto de morrer. E quando ele conta esse segredo da vida dele, ele termina com essa pérola, né? Bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. E quando a gente vê essa frase no final, a gente fica pensando assim. Essa frase do final, ela pode ser usada tanto para o próprio Procópio quanto para o coronel. Para o Procópio, essa frase poderia ser usada em que sentido? Quando ele diz, bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. Para o Procópio, no sentido de que as lembranças dele, a consciência dele acusava ele todo santo dia. Mas ele era consolado pelo quê? Ele era consolado pela fortuna que ele tinha recebido de herança. Então, bem-aventurados que possuem, porque serão consolados. E para o coronel, essa frase poderia ser usada em que sentido? No sentido de que só porque ele tinha, né, dinheiro, ele sempre tinha alguém para trabalhar para ele, né? Nesse sentido aí. Mas eu ainda fico mais pendente de que essa frase aqui, o Procópio proferiu ela para ele mesmo. Porque na minha concepção, ele queria dizer que todas aquelas crises de consciência que ele tinha, né, os fantasmas que ele via de noite, né, as lembranças, tudo aquilo ali era esquecido. No quê? Na hora que ele via a herança. Quando ele lembrava da herança, os fantasmas ficavam bem pequenos, então compensavam. Então ele joga essa piada aí. O Machado de Assis joga essa piada final. Qual livro, professor? Entrei tarde. O Enfermeiro, Mirla Almeida. Eu vou colocar o link na bio. Eu coloquei o link, mas as meninas disseram que só ficou salvo o link do livro de ontem. Desse de hoje não ficou salvo. Então eu vou salvar, colocar esse link já. É só um conto do Machado de Assis, que tem por título O Enfermeiro, tá?
Então é um conto muito bacana, que traz grandes reflexões, né? Reflexões que você pode tirar sobre a vida do Coronel Felisberto, que o nome dele é uma ironia, né? De feliz ele não tinha nada. E reflexões que você pode tirar também sobre a vida de Procópio, né? O dinheiro, vale tudo por dinheiro? O dinheiro compensa tudo? Né? São as reflexões que a gente pode fazer sobre a vida do Procópio, né? Você tem um valor ou você tem um preço? A gente também pode fazer essas reflexões sobre a vida do Procópio, né? Porque ele aguentou muitos abusos por causa de um bom salário. E por causa desse bom salário, ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes, né? Que foi agredir uma pessoa e a pessoa chegar até ir a óbito. E aí aquilo ali deixou ele com a consciência pesada. Mas essa consciência perdeu o peso. Em que momento? No momento em que ele recebeu a herança. Tá? Então é como se aquela herança tivesse feito, né? Ele dizia assim, mas não foi nada, era uma pessoa ruim. Então a herança, o dinheiro fez com que, de certo modo, ele até invertesse os valores dele, tá? E sobre o Coronel Felisberto, a grande reflexão que eu quero trazer dessa tarde é a que já foi falada outrora, que é a reflexão de que por mais que sua vida esteja ruim, por mais que sua vida pareça não ser gostosa, não ser prazerosa, que você não tenha, por mais que você pense que você não tem mais prazer na vida, há sempre uma oportunidade de você ressignificar experiências ruins, experiências dolorosas, para você dar um novo sentido na sua vida e você recomeçar. Não é porque você está passando por uma situação difícil, não é porque você está na pior que você vai transformar a vida de todo mundo à sua volta no inferno. Não mesmo, tá? Então essas aqui são as reflexões que algumas, né, que a gente pode tirar pela leitura do Enfermeiro de Machado de Assis, tá? E uma outra reflexão aqui que a gente pode deixar é sobre a questão do título. Olha o nome do título do livro, O Enfermeiro. E aí eu te pergunto, quem estava precisando ser curado de uma doença aí? Na verdade, a doença que Felisberto tinha não era o enfermeiro que ia poder curar ele, né? Na verdade, ele não estava precisando, não era de um enfermeiro. Ele estava precisando, era ressignificar a sua vida, tá? E o enfermeiro, né, o Procópio, ele não sabia nem cuidar de si mesmo, né? Nesse sentido, vocês falar, o enfermeiro, ele é que estava precisando, depois do que ele fez, ele era que estava precisando de cuidados, né? Então há sempre leituras que podem ser feitas, né? Com base no título, porque o título ele te dá ele te deixa aberto essas reflexões, né? O enfermeiro. Daí quando a gente vê assim um enfermeiro e a gente lê a história, a gente pensa que o título o enfermeiro é só porque ele era o cuidador do idoso, né? Mas não. Né? Ele era o cuidador, e aí fica essa lição, ele não era apenas de um enfermeiro, ele precisava realmente ser curado de uma doença que não era um enfermeiro que ia cuidar, não era do físico, né? Ele precisava receber esse cuidado, não era só um cuidado físico, era um cuidado mental, né? Era desse tipo de cuidado que o nosso coronel precisava. Em época de pandemia, é interessante ressignificar viver, né? Texto contributivo, né? É verdade, mas é essa a intenção, Evanice, que eu quero trazer aqui, né? Em épocas de pandemia, a gente tem que começar a olhar as coisas com outros olhares, né? E na vida inteira, né? Durante a vida inteira, a gente tem que começar a olhar as coisas com outros olhos.
E nesse momento principalmente, né, onde muitas pessoas ainda hoje estão isoladas ou se afastaram de muitos nesse contexto de pandemia, então é tempo de ressignificar. Há sempre o caminho, né, para você ressignificar ou prosseguir sem ressignificar, que é dando murros em ponta de faca, né, por aí, tá? Então alguém mais quer fazer algum comentário? Alguém mais quer fazer algum comentário, né, sobre o texto? Quer trazer alguma experiência? Quer compartilhar alguma experiência? Amanhã a gente vai trabalhar com o texto Felicidade Clandestina, tá? Vamos trabalhar com... Pronto, deu uma pausada aqui no meu vídeo, mas amanhã a gente vai trabalhar com o texto Felicidade Clandestina. Eu já vou disponibilizar logo o link desse texto aí na bio, tá? Eu vou ver por que os 3 links não estão disponíveis aí, tá? Daí, pessoal, você vai entrar e vai ver se você está conseguindo ver os 3 links. Caso você não consiga ver os 3 links, você entra em contato comigo, tá? Então, eu espero que esse texto que nós trouxemos essa reflexão hoje, eu espero que quando você for fazer a sua leitura, ele também te traga reflexões. E aí eu sugiro que você faça suas reflexões nesses comentários lá no post que eu vou colocar, tá? Do IGTV, ok? E se eu não colocar este vídeo no IGTV, você vai fazer um comentário no post que eu colocar sobre o livro, tá? O Enfermeiro, de Machado de Assis. E aqui eu me despeço de vocês. Quem quiser fazer um print da tela, tirar uma fotinha e me marcar lá nos stories, eu agradeço. Amanhã a gente se vê de novo com Felicidade Clandestina. E eu já deixo uma pulga aqui atrás da sua orelha. Você tem alguma felicidade aí clandestina? Qual é a sua felicidade clandestina? Compartilha comigo aqui, vai pensando. Nos dias de hoje, o que seria felicidade clandestina para você? Você vai ler o texto e mesmo sem ler o texto, você já vai pensando, para os dias de hoje, qual seria a sua felicidade clandestina? Então, um beijo para vocês, até amanhã, às 16 horas, tá? Aquele beijo e fiquem com Deus e se cuidem. Façam, ressignifiquem coisas na vida de vocês. Não prossigam do mesmo jeito, tá? Ressignifiquem, tá? Existe sempre o lado bom do lado ruim da vida, tá? Beijão.